Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver, comissão do programa Integrar apresenta relatório de atividades dos 2 últimos anos e demonstra economia de mais de R$320 mil em unidades do Ministério Público do Maranhão. Nas ruas da capital, a população pergunta e o MP responde. E ainda, você vai saber mais sobre o projeto Amiguinhos da Ana Letícia, que ajuda crianças com câncer de instituições e hospitais. Está no ar o MPTV. A comissão do programa Integrar apresentou um relatório de dados comparativos de consumo dos anos de 2017 e 2018. Sobre este assunto, eu converso agora com o promotor de justiça Marco Antônio Santos Amorim, que é diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais do Ministério Público do Maranhão. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Qual a avaliação a respeito desses dados que foram apresentados neste relatório? Primeiramente explicando o que é esse projeto Integrar, que visa exatamente trazer esses conceitos de sustentabilidade para dentro do Ministério Público. Então, de iniciativas logo de partida, nós aderimos à Ecoliga, que reúne outras instituições no estado do Maranhão, que versam sobre matéria de sustentabilidade. Nós também integramos a agenda A3P, que é a Agenda Ambiental da Administração Pública. Inclusive, fomos premiados no ano de 2018, em segundo lugar, na categoria de inovação, com o nosso programa, nosso projeto de qualidade de vida. E a partir da criação desta comissão, que hoje é presidida pelo nosso Procurador de Justiça, Dr. Marco Antônio Guerreiro, várias iniciativas foram sendo tomadas, que resultaram numa redução de custo significativa entre 2017 e 2018. Quais foram as principais ações que foram realizadas durante esses 2 anos? Bom, somente a redução no uso, no consumo de 4 itens, como água em copo, copo descartável, toner para impressoras, papel A4, somente nesses itens houve uma economia de R$319 mil. E como é que isso ocorreu? Hoje, para a unidade pedir um toner, por exemplo, no relatório da impressora que é emitido, tem que ter ali um diagnóstico dizendo que há necessidade realmente que aquele toner que está sendo substituído já não tem mais uma vida útil. Também foi feita uma diminuição dos itens, do checklist dos itens que podem ser pedidos pelas unidades. Hoje são apenas 30 itens. Substituímos os galões de água por purificadores de água. Sim. Substituímos os copos descartáveis, dando para cada membro e servidor um squeeze. Então essas medidas, no seu somatório, foram tão significativas que ocasionaram essa significativa redução de custos. Temos ainda a impressão em frente e verso, que foi uma ordem de serviço do Procurador-Geral, além de outras tantas medidas de sustentabilidade que adotamos aqui dentro do Ministério Público. Ou seja, uma boa notícia em tempos de crise realmente, né? Sem dúvida alguma. O nosso Procurador-Geral tem o lema de que é preciso fazer mais com menos. E é o que temos procurado fazer. O Ministério Público do Maranhão hoje ele tem sido referência em matéria de sustentabilidade. Não só pela premiação, foi a maior premiação que uma instituição pública do Maranhão já recebeu, do Ministério do Meio Ambiente. Naquela mesma ocasião, a UEMA também foi premiada, foi terceira colocada numa outra categoria. E nós temos adotado aqui dentro, não só na Procuradoria-Geral, como todas as unidades. Quero lembrar que foi instituído aqui no Ministério Público o Desafio Sustentável, onde nós premiamos as unidades que mais economizam água e energia no decorrer de determinado período. Então já tivemos 2 edições, a edição 2017 e a edição 2018, com reduções, com promotorias que chegaram a reduzir cerca de 50% no consumo de energia. E esses quantitativos, esses valores que iam para pagamento de conta de energia, por exemplo,
ele é realocado para investimentos, né, como investimento em tecnologia, compra de maquinário novo, né. Agora mesmo, este ano, serão inauguradas cerca de 20 promotorias de justiça e todas já estão nascendo sustentáveis, né, com projetos que prevêem a colocação de placas solares, de reutilização da água, enfim, é uma série de medidas que visam a sustentabilidade dentro da instituição e também a geração de economias nas nossas despesas. Ou seja, tanto as promotorias da capital como as promotorias de todo o estado estão engajadas dentro desse projeto Integrar, né? Sem dúvida alguma. E integramos não apenas as unidades, membros e servidores, como também todos aqueles que participam do Ministério Público, como os nossos terceirizados, os cedidos, os estagiários. Então a intenção é que todos, daí vem o nome Integrar. Sim. Integrar significando exatamente essa interação entre todos os agentes possíveis e a sociedade que consome os nossos serviços, né? Afinal de contas, o Ministério Público existe para servir a sociedade. E era importante que os setores públicos também estivessem engajados nessa temática. Tanto é verdade que recentemente, no último dia 25 de fevereiro, o CNMP aprovou uma emenda regimental que coloca a Comissão de Meio Ambiente como de modo permanente no CNMP. E há também uma proposta de resolução do conselheiro Luciano Maia que prevê a criação dos núcleos socioambientais dentro das unidades do Ministério Público. Ou seja, nós demos o pontapé bem antes de que essas iniciativas surgissem em âmbito nacional. Quais são as principais iniciativas previstas para o ano de 2019, dando continuidade ao que já foi produzido? Nós já avançamos bastante, né? Nós, por exemplo, já implementamos o sistema Digidoc em todas as unidades do Ministério Público. Isso significou uma redução gigantesca no consumo de toner e de papel, né? Já para esse ano temos previsto a nossa parceria com a UEMA sobre a compostagem, né, da borra do café, o nosso projeto Café Sustentável, que vai servir para adubar os nossos jardins, os nossos canteiros, não só aqui da capital, como também do interior. Temos os nossos planos para serem construídos, né, o plano de gerenciamento de resíduo sólido, né, o nosso PLS. Queremos também, é um desejo da instituição, criar a comissão com servidores e membros que sejam de dedicação exclusiva à causa da sustentabilidade, uma comissão formada por servidores e comandada por um membro. Essa é uma iniciativa que a gestão quer tomar como providência. As promotorias sustentáveis, né, a colocação de placas solares nas promotorias de justiça. Enfim, o horizonte nos mostra muita coisa ainda por fazer. O importante é que nós tenhamos todos essa responsabilidade ambiental para o consumo adequado dos bens naturais, não só para a geração futura, mas principalmente para resguardar, né, não só para as gerações presentes, mas principalmente para resguardar para as gerações futuras. Mudando um pouco de assunto, na semana passada foi realizada aqui na sede da Procuradoria-Geral de Justiça uma reunião com a Rede de Controle da Gestão Pública que tratou sobre a importância dos pregões eletrônicos nos municípios maranhenses. O que ficou definido nessa reunião? Bom, nós tivemos uma reunião que envolveu o Ministério Público Estadual, o Ministério Público de Contas, CGU e TCU, para tratar exatamente de um dos grandes gargalos hoje que ocasionam a corrupção nos entes públicos, que é as licitações, que são as licitações na forma do pregão presencial. Sim. Isso porque o pregão presencial faz com que o concorrente tenha que se deslocar ao município para pegar o edital, só para conhecer o edital. Correto. E depois ele tem que retornar para participar do processo licitatório em si. Então veja, uma licitação marcada no município, o Maranhão tem uma dimensão maior até do que muitos países aí ao redor do mundo. Então uma empresa que é de fora, por exemplo, ela tem muita dificuldade de deslocar
mão de obra só para ter acesso a um edital. Sendo que hoje em dia, no mundo da tecnologia que nós vivemos, não faz mais sentido algum. Não é? Isso era para estar nas plataformas, né, nos portais dos municípios, para que qualquer concorrente, em qualquer lugar do mundo que estivesse, pudesse ter acesso aos editais. E isso somente o pregão eletrônico consegue resolver. Então a CGU preparou uma nota técnica onde ela explica exatamente, ela rebate todos os argumentos contrários à colocação do pregão eletrônico como prioridade. Né? Por exemplo, muito se argumenta que os municípios não têm internet satisfatória. Isso foi desmistificado pelo relatório da CGU. Então é possível que cada município que tem acesso à internet, e todos têm, isso está demonstrado na nota técnica, possam disponibilizar, né, possam participar do pregão eletrônico. No Maranhão, pouquíssimos municípios fazem, pouquíssimos. O número é irrelevante dentro dos 217. Então a ideia dessa reunião foi exatamente para se traçar estratégias para que essa medida da utilização do pregão eletrônico seja a regra e não a exceção quando se trata de realização de licitações públicas. E com isso reduzir a prática da corrupção, o sobrepreço, né? Tem todo um encadeamento de fatos que ocorrem por conta da modalidade da licitação que é escolhida. Lembrando que o Ministério Público foi 2 vezes premiado no enfrentamento à corrupção, um fato inédito no Conselho Nacional do Ministério Público. Ganhamos em 2017, voltamos a vencer em 2018. Em 2018 foi uma atuação conjunta com a rede de controle, com o projeto O Dinheiro do Fundeb é da Educação, e não só apenas essas iniciativas, como tantas outras que a rede de controle vem fazendo, como o Carnaval Legal, né, que os municípios que estão com salário atrasado não podem conveniar para fazer festa, não só do Carnaval, como qualquer outra festividade. Já conseguimos a aprovação de 2 propostas de emenda à Constituição, né, sobre transparência, sobre o nome de pessoas vivas em prédios públicos. Então, tudo isso são construções da rede de controle no Maranhão, que é reconhecidamente talvez a mais forte hoje do país. Promotor de Justiça Marco Antônio Santos Amorim, diretor da CECINST, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. No próximo bloco, você vai saber mais sobre o projeto Ana Letícia. É um instante só. O promotor de justiça Luiz Samarone Batalha Carvalho, titular da comarca da 2ª Promotoria de Coroatá, desenvolve desde 2015 o projeto Amiguinhos da Ana Letícia, que ajuda crianças com câncer de instituições e hospitais. O diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil com tratamento imediato aumenta as chances de cura em até 70%. É sobre este assunto que eu converso agora com o promotor de justiça. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Obrigado pela oportunidade. Fale um pouco mais a respeito desse projeto e como é que ele é desenvolvido na prática. Na verdade, assim, o projeto ele começou em 2015, né? Após o falecimento da minha filha, em maio de 2015, e tinha uma necessidade nossa de canalizar tudo aquilo que a gente estava passando, né? E pelo contato que a gente teve de conviver com N crianças no Hospital AC Camargo de São Paulo, com a mesma doença, com outros tipos de câncer, surgiu a necessidade de a gente desenvolver algumas ações, né? E, primeiramente, a gente desenvolveu uma festinha beneficente, ainda naquele ano de 2015, partimos também para um evento mais específico e mais abrangente, que foi, dentro do mês de setembro, o Setembro Dourado, que, infelizmente, ele é pouco divulgado, é pouco conhecido ainda, que é o mês de conscientização do câncer infanto-juvenil. A gente fala muito do Setembro Amarelo, né? Mas o Setembro Dourado também tem uma o próprio Ministério Público, ano passado,
abraçou o Setembro Amarelo, né? Sim. Que visava prevenir, divulgar o suicídio, né? Prevenção ao suicídio. Mas dentro desse mês nós temos também o Setembro Dourado, que é o mês de conscientização do câncer infanto-juvenil. E o Ministério Público também, graças a Deus, numa iniciativa do Dr. Gonzaga e do setor médico da Procuradoria, abraçaram o projeto também e estiveram conosco lá na Praça do Foguete, no ano passado, participando dessa importante campanha, né? Inclusive o coral do Ministério Público lá esteve presente também. Em outras oportunidades nós tivemos também na Fundação Antônio Bruno, o próprio coral do Ministério Público esteve lá fazendo uma apresentação para as pessoas que lá estão abrigadas. Quando a gente fala sobre câncer infanto-juvenil, a falta de informação, porque a gente geralmente se choca, né? Quando sabe que uma criança pode vir a ter uma doença como essa. A falta de informação prejudica muito essa procura por ajuda, por realmente chegar a um diagnóstico? Muito. Até então, eu e minha esposa, a gente nunca tinha se deparado com uma situação de câncer infantil na família. Então, é um choque muito grande, né? E até então, eu mesmo não tinha a menor noção de um câncer infantil, do que de como surge, seus principais sintomas e o que você precisa fazer. A minha filha teve um diagnóstico tardio. Do diagnóstico ao falecimento foram 3 meses e 3 meses dentro de um hospital. Obviamente que foram N idas a vários tipos de médicos, né? E nunca chegaram ao diagnóstico, até que nós nos deparamos com uma oncopediatra, eu não sei se há outras na cidade, mas até então a única que a gente conheceu, e ela deu um diagnóstico certeiro só olhando pelo exame de sangue, o hemograma, um exame tão simples, mas que infelizmente nem todos conseguem vislumbrar ali alguma doença mais grave, como que foi que aconteceu com a minha filha. O diagnóstico precoce não é só uma estatística. Todo e qualquer hospital, instituição que trabalha nessa área, né, eles têm amplo conhecimento. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais chances de cura. Porque você está trabalhando em cima de um corpo muito debilitado. Então, óbvio que o remédio, por ser extremamente agressivo, ele pode e vai ter uma resposta melhor naquele que ainda está no começo. A campanha visa também, principalmente, fazer uma divulgação a respeito desse assunto e incentivar os pais também a ficarem mais atentos. Que tipo de situação, por exemplo, o senhor gostaria de alertar aos pais que ficassem atentos para uma situação como essa? Nós, nesse panfleto, inclusive, né, tem uma lista de sintomas que são muito comuns no câncer infantil. Sintomas como, por exemplo, que às vezes podem ser confundidos com sintomas de doenças comuns da infância. Vômitos. Febre, aquela febrezinha baixa, mas persistente. Sim. Dor de cabeça, às vezes com vômito, principalmente na parte da manhã. As dores nas articulações, nos ossos, a falta de apetite, a perda de equilíbrio, de coordenação motora, peso, né? A baixa imunidade, às vezes umas pintinhas que podem surgir no corpo, que você aparentemente poderia tomar como um machucado, mas na verdade pode ser algo mais grave. Então, o que é sempre importante observar nesses sintomas? Claro, saber que eles estão ali no corpo da criança, mas se ele não some 2, 3 semanas, é porque alguma coisa está errada. Então, é por isso que é muito importante que os pais saibam, conheçam todos os sintomas e, uma vez que eles não cessam com 2, 3 semanas, retornar ao médico ou procurar um
né, uma segunda opinião de um segundo médico, ou terceiro médico. É importante que os próprios médicos tenham muito carinho, né, numa situação dessa com os pais, porque é o pai, é a mãe que mais do que qualquer outra pessoa sabe o que o seu filho está sentindo. Melhor, muito melhor do que qualquer outro médico. Então, por isso que o próprio médico tem que ser bastante receptivo e cuidadoso no diagnóstico. É uma campanha intitulada Setembro Dourado, mas é um tema que requer uma repercussão durante o ano inteiro. Daí se fala da importância a respeito da doação de sangue, fazer um cadastro, por exemplo, de medula óssea? Sim, é muito importante. A criança, enquanto está sob tratamento, ela requer constante doação de sangue, doação de plaquetas. Nós deparamos isso diariamente com a nossa filha, às vezes, porque o tratamento, como eu disse, o tratamento ele é agressivo. O remédio do câncer, ele é um remédio que não é muito inteligente. Ele mata a célula cancerígena, mas mata a célula boa. Então, com isso, acaba deixando o corpo debilitado, sem defesa. Então, e o sangue vem ajudar. Quantas vezes a minha filha estava muito abatida e vinha a doação, principalmente de plaquetas, e rapidamente se percebia a melhora nela, né? E a doação de medula, por que ela é tão importante? É claro que nem todas as pessoas vão necessitar de transplante de medula. Algumas vão, outras não, porque com o tratamento a medula vai ficar extremamente debilitada, muito debilitada, então haverá necessidade de um transplante, né? E ele é um procedimento que não é muito complicado. Às vezes a pessoa, poxa, mas eu vou doar, eu vou correr risco de vida. Não. Como é que funciona esse processo de registro nesse cadastro nacional de doadores, por exemplo, de medula óssea? Basta a pessoa procurar qualquer centro de doação de sangue. Aqui em São Luís nós temos, por exemplo, o Hemomar. A pessoa pode ir lá, aparentemente uma doação simples de sangue. Sim. É claro que a pessoa pode doar o sangue e, além disso, se tornar um doador de medula óssea, um cadastro apartado. O sangue é examinado e, a partir dali, a pessoa vai ser incluída no cadastro nacional. E, se houver alguma pessoa necessitando de medula e que seja compatível, porque não é só o fato de estar ali naquela relação que aquela pessoa necessariamente vai ser chamada. Sim. Só para você ter uma ideia. Diz que é 1 em 100 mil, né? 35% de parentes podem ser compatíveis. Mas quem não é parente é só uma chance de 1 em 1 milhão. 1 milhão? Ou seja, a cada 1 milhão de pessoas pode ser que você encontre um doador de medula óssea. E por isso que é importante, quanto mais doadores nós tivermos, mais chances aquelas pessoas que necessitam, porque para elas é uma situação de vida ou morte, né? Sim. Mais chances nós temos de cura para aquela pessoa. Então é importante que os pais realmente fiquem atentos e saibam o que fazer, né, numa situação de desconfiança, né? Os sintomas, como eu disse, febre baixa, persistente, que não cessa, as dores de cabeça, os vômitos, as dores nos ossos, a perda de apetite, a perda de peso, a baixa imunidade. Todas essas situações, elas requerem muita atenção dos pais. Natural. Agora, como eu disse, o importante é que elas saibam que, uma vez que aqueles sintomas persistem, toma remédio, mas voltam, continuam lá, é importante desconfiar. É melhor que a gente peque sempre pelo excesso do que pela omissão, porque ninguém quer ser uma estatística negativa numa situação dessa. E a campanha continua, né? Na verdade, a campanha ela é permanente, né? Sim. A gente tem um trabalho forte no Setembro Dourado, no mês de setembro, como eu disse, que é o mês de conscientização do câncer infantil juvenil. Mas o projeto Amiguinhos da Ana Letícia, ele desenvolve ações o ano inteiro. Inclusive, no mês passado, em fevereiro, a gente estava aqui também, junto com o pessoal do setor médico, e o próprio Hemomar, aqui na Procuradoria Geral de Justiça, né? Na campanha que teve para doação de sangue e cadastramento de medula.
desenvolvendo ações dentro daquele mês de fevereiro, que é o mês de combate à leucemia, que, por sinal, é o principal tipo de câncer que acomete as crianças. Só para ter uma ideia, do total de casos de câncer infanto-juvenil, 33% são leucemia. Promotor de Justiça Luiz Samarone Batalha Carvalho, titular da comarca da 2ª Promotoria de Coroatá, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela participação aqui no MPTV. Eu aqui agradeço pela oportunidade, porque, como a gente sempre lembra, a informação pode salvar vidas. Quanto mais a gente mostra, quanto mais a gente divulga e as pessoas conhecem, e principalmente os sintomas, nós podemos dar uma oportunidade imensa a quem, infelizmente, possa estar numa situação dessas. Senatoriza, obrigada. Obrigado também. Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 6529. Fique ligado, todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos, 1 da tarde. Até o próximo programa.